Olá, amigos! O programa Diálogo Espírita de hoje, como de costume, nós vamos abordar alguns assuntos inerentes à doutrina espírita. Teremos então o tema livre, iremos falar também sobre alguns questionamentos, algumas perguntas mandadas pelo telespectador no quadro Espiritismo Responde e na sequência falaremos também sobre o nosso lar. Com vocês, Diálogo Espírita. Com vocês, o tema livre de hoje. O tema livre de hoje, nós vamos abordar a questão do presidiário. Dos nossos irmãos que estão presos por um motivo ou outro, não importa qual seja, o que a doutrina espírita pensa a respeito desses irmãos. Antes, porém, de nós entrarmos na nossa conversa propriamente dita, gostaria de apresentar a mais nova componente da equipe de apresentadores do quadro, a nossa companheira de ideal espírita, Marlene Venâncio Esperandil, psicóloga, que tem uma longa experiência a respeito de processos viciosos que a gente vai ver depois na sequência, e o nosso companheiro Jaime Nunes, que também fez um trabalho com os presidiários. Muito bem. Falando do presidiário, nós poderíamos dizer que ele pode ser visto sobre dois pontos de vista, Marlene e Jaime. Primeiro, como um produto da sociedade, do meio em que ele vive, daquele contexto em que ele vive ou viveu enquanto estava em liberdade. E se há alguma influência nesse sentido para que ele tenha trilhado pelos caminhos um pouco mais tortuosos. E no segundo fator, no segundo ponto de vista, nós poderíamos ver o presidiário como trazendo alguém que traz uma bagagem de vidas pretéritas, né? Ou seja, ele estaria talvez cumprindo uma missão, espiando ou coisa parecida. Nesse sentido, nós poderíamos analisar sobre dois pontos de vista, que eu quero colocar para vocês então. Primeiro, o livre-arbítrio. Mesmo que ele tenha vivenciado uma situação do meio em que ele viveu, com toda aquela bagagem de falta de infraestrutura, sendo maltratado como criança ou coisa parecida, que envolve o livre-arbítrio, ou então, no sentido da expiação propriamente dita, de situações que ele viveu numa vida pretérita. Então, Marlene, dentro desse sentido, o que você poderia enfocar para nós em termos de livre-arbítrio ou expiação? Com certeza, o meio influenciou na formação desse presidiário. Ele chegou até a prisão por delitos. E o meio foi uma grande influência, que tem que haver melhora, tem que haver participação das pessoas, de todos nós que nos sentimos ausentes dessa situação, que achamos que não temos nada a ver com essa situação, cada um de nós temos responsabilidade sobre isso. Que veio como uma expiação, que veio de vidas anteriores, é certo. Só que a gente fica questionando, e eu me questiono bastante a respeito de um questionamento. Perante Deus é diferente. Aos olhos de Deus, esse ser que hoje pratica esse delito, que ao nosso ver é grave, perante Deus pode já ser bem ameno do que era anteriormente. Então, nossa visão que tem que mudar a respeito desse presidiário. Desse ponto de vista, Jaime, sobre a necessidade do presidiário ter que reparar o erro que ele cometeu. Você que fez um trabalho junto com os presidiários, como que eles encaram essa situação? Eles imaginam que seja um castigo de Deus isso? Existe isso, Jaime? Como que você percebe essa situação? Nessa experiência que eu tive com o nosso GEPAI, que é Grupo Espírita Paranense de Apoio Encarcerado, conversando com esses irmãos que se encontravam no presídio, a grande maioria disse para mim o seguinte: foi o vacilo de um segundo e vieram as consequências. Então aqui já fica enquadrado aquilo que Jesus nos diz, né? Orai e vigiai. Todos nós, no momento de violência ou de impensado, podemos fazer os mesmos, ou cometer os mesmos crimes que esse irmão nosso se envolveu. E olhar para esse irmão
como um doente. Por isso que Jesus diz, os sãos não precisam remédio. Ele é um doente de espírito e que a nossa doutrina espírita busca levar esse conhecimento a todos, porque ele é alguém que adoeceu e precisa de um tratamento, que é diferente do remédio. É um tratamento onde na família ele vai precisar de outros valores, como o amor, o entendimento, que com certeza ele não recebeu. A grande maioria ficou órfão desses ensinamentos. Nesse sentido de ajuda que nós devemos dar a esses nossos irmãos, nós não podemos ver pelo lado da força, a lei de Italião, né, Marlene? Olho por olho, dente por dente. De que forma nós podemos, você com a tua experiência como psicóloga, que forma a gente pode fazer para ajudar esses irmãos, principalmente, eu diria, aqueles que saem de lá um pouco reabilitados e têm dificuldade de relacionamento com a sociedade e aceitação depois desse irmão? Como nos diz Joana de Ângeles, é a terapia do amor. Através da terapia do amor, o Jaime lidou com os presidiários e eu lido há 27 anos com usuários de drogas. Quando eles estão na rua, que eles praticam delito, eles são uma pessoa. Quando eles estão perante nós em reabilitação, em tratamento, eles são seres maravilhosos. São seres espiritualizados, são seres que amam, são seres que cooperam, colaboram com o outro que está chegando. Então não existe essa ideia que a gente tem de alma perdida? Eu creio que não. Existe a ideia de alma em aperfeiçoamento, em evolução, em aprendizado. O Jaime falou que foi por um segundo. Exatamente. Esse segundo foi por ignorância, por impulso, por falta de informação, de aprendizado. E que tem atenuante pelos homens, vamos imaginar os atenuantes de Deus, né? Que olha aos seus filhos de uma maneira diferente. Até nós também temos outro componente que envolve o nosso irmão presidiário, é a questão dos obsessores. E Chico visitava muitos presídios e certa vez um repórter lhe perguntou: Chico, você viu muitos obsessores lá no presídio? Ele disse: não, meu irmão, eu lá vi muitos benfeitores e mães. O que os obsessores queriam, eles já fizeram. E Jaime, você que trabalhou com presidiários, me parece que, pelo menos aqui em termos regionais, ainda é muito pequena a atuação do espiritismo dentro dos presídios. Pelo que a gente percebe, me parece que algumas outras religiões fazem um trabalho mais efetivo. O que estaria faltando, então, para que a gente pudesse colaborar um pouco mais nesse entendimento, nessa visão que nós temos da doutrina? Eles estão lá reparando algum erro e podem se recuperar por causa disso. O que estaria faltando, talvez, para a doutrina espírita colaborar de forma mais efetiva nesse sentido? Eu creio que nós já estamos nos ampliando gradativamente, bem devagar, é claro, mas nós já estamos ampliando os cuidados a esses seres. Na área da prevenção, nós temos trabalho com pais, porque se nós trabalharmos com os pais dessas crianças, nós não estaremos formando crianças, crianças que vão partir para a criminalidade. Então, a prevenção é uma das coisas que nós não somos habituados no Brasil. É uma das coisas mais importantes para nós não termos futuros presidiários. Jaime, então, nesse sentido, voltando ao assunto de quem faz esse trabalho na prisão, como você fez, me parece que tem que deixar bem claro a esse nosso irmão que ele está lá pagando uma pena porque ele precisa disso. Porque senão ficaria muito cômodo. Você comete atos terríveis, bárbaros aqui na sociedade, vai para a prisão, fica lá 5, 10 anos, sai e o problema está resolvido. Então tem que transmitir isso a eles, a necessidade de eles estarem passando por essa privação momentaneamente, da liberdade. O que a gente sempre buscou levar a eles, que eles são irmãos nossos, que vão ser perfeitos também, que Jesus nos diz, né, que sede perfeitos como o vosso Pai é. Dar-lhes a confiança que qualquer ser, a partir do momento que desejar, ele pode se modificar, encontrar novos caminhos, soluções, alternativas. E até porque dentro dos presídios são mandados, irmãos nossos mandam livros espíritas que eles gostam de ler e que servem muito para eles. Eu até vou citar aqui o caso de um presidiário, Luiz Carlos, que eu criei uma amizade assim, muito grande com ele e nós conversarmos. E certa noite em sonho eu fui lá no presídio.
conversar com ele. E depois esqueci daquilo. Na próxima visita, quando eu cheguei ao presídio, ele olhou para mim, começou a rir e disse assim: muito obrigado, Jaime, por ter vindo aqui falar comigo, porque eu ia matar o meu irmão de cela. Isso é oportuno, porque lendo também a respeito desses irmãos nossos espíritos que fazem um trabalho em presídios, um deles comentava o seguinte, que conversando com o presidiário, mostrando a ele a necessidade dessa reparação, enfocando o porquê dentro da visão espírita dele ter cometido algum ato, estar preso, e ele respondeu o seguinte: pena que nunca ninguém veio antes me falar essas coisas. Então, nesse sentido, Marlene, Jaime, o trabalho da doutrina espírita é grandioso nesse sentido, porque a doutrina espírita vê a situação sobre um outro ponto de vista, sobre um outro ângulo, que envolve não só o problema social, mas também o problema espiritual desses irmãos que estão lá. Com certeza. Então é necessário combater, mas de forma mais evidente, dentro do sentido da visão espírita, olhando os dois lados, o material e o espiritual. Porque uma coisa que me impressiona, Gilberto, todos que eu atendi até hoje, sem exceção, eles têm uma espiritualidade, assim, uma confiança espiritual. Nenhum eu encontrei até hoje que não acreditasse na reencarnação. É impressionante. O presidiário, o usuário de drogas, eles falam com uma segurança. É interessante focar que é a tua área, o que talvez possa impedir um pouco essa recuperação do presidiário no presídio é a questão do vício. Da droga, isso influi muito também? Isso influi muito porque eles têm uma doença, eles desenvolveram uma doença gravíssima que é a dependência. Não vai ser nessa vida que vai se encerrar ou que vai curar, não tem cura. Eles podem estender a abstinência, então ele vai estar vencendo a cada dia da vida dele a droga, mas ele corre o risco de impulsivamente voltar a usar a droga. Jaime, nas conversas que você teve com os presidiários, eu imagino que devam existir alguns questionamentos por parte deles ou de alguns, questionando por quê. Por que eu? Por que eu tive que cometer isso? Por que eu estou preso? Por que eu não estou? Eles têm essa visão, ou não têm, porque não são espíritas, como diz a Marlene, alguns são altamente espiritualizados, tem essa visão desses dois lados, que não só o material, algum erro que ele cometeu aqui, mas em função de alguma outra situação maior, ou não chega a ter? Gilberto, de todos os que eu falei, nenhum deles disse para mim, eu sou inocente. Então, eles perceberam o seu engano, porque quando nós julgamos o irmão, às vezes nós usamos termos pejorativos para referirmos a ele. Eu sempre gosto de dizer aquilo que Chico falava. Os nossos irmãos enganados, porque todos nós nos enganamos em algum momento, em algum instante, podemos cometer atos que são contra o nosso princípio, a nossa vontade, às vezes pela circunstância, pelo momento, mas então eles acreditavam, a partir do momento que a gente conversou com eles, foi criando uma amizade, eles abriram seu coração, diziam, um deles, o Vili, que estava preso há 2 anos, ele falou: Jaime, nesses 2 anos que eu estou aqui no presídio, com a visita do Espiritismo, eu aprendi mais do que os meus 27 anos de vida. Para dizer que o quanto é importante de alguém que leve a eles esse consolo, conforto, alegria, esperança, paz. E não nos esquecermos que a família também sofre as consequências, não olhar apenas aquele nosso irmão, mas interceder, pedir pela família também, né? Que ela encontre forças, coragem e não despreze esse irmão que falhou nesse momento. Voltando ao assunto da ressocialização do presidiário, Marlene, que pega a tua área, o que a sociedade, principalmente a sociedade espírita, então, precisa fazer para que a aceitação em si, o que nós devemos fazer? Temos 2 minutos ainda aí, dá para comentar alguma coisa? Dá. É um trabalho junto a eles, como o Jaime estava lá, é um trabalho junto a eles, porque quanto mais eles ouvem, quanto mais eles sentem que a gente não discrimina, que a gente ama verdadeiramente, que a gente tem aquele amor incondicional por eles, mais eles confiam na gente. Mas nós aqui que não confiamos ainda muito, né? Nós, a sociedade, teria que fazer um trabalho também conjunto? Teríamos que fazer um trabalho conjunto. Se nós não podemos ir lá na prisão, que não é acessível, se nós não temos condição, nós podemos fazer pelas crianças na casa espírita,
pelos pais na casa espírita. Porque não é porque é espírita que não vai se tornar um dia um usuário de drogas e um presidiário. Pela oração, porque Pela oração, esses presos se fortaleceram principalmente. muito, que eles faziam o evangelho lá dentro das próprias células. Isso é alguma coisa que essa fé, lhe surgiu uma nova coragem, um novo ânimo, uma nova esperança, porque eles sentiam que não estavam totalmente perdidos, que todo ser enganado pode recuperar-se. Então chega-se à conclusão de que o presidiário merece sim pagar pelo que ele fez, não pode passar impune, mas nós precisamos também ter uma consciência maior e aceitarmos desde que ele saia de lá recuperado. Imagino que seja dessa forma. Meus irmãos, o tema livre de hoje, convenhamos, é um pouco complexo, que a gente pode voltar ao tema futuramente, discutindo de forma mais global o assunto. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo tema livre. Obrigada. Muito obrigado. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. Mais uma vez estamos de volta com o quadro O Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos mande perguntas, sugestões para o e-mail de nossa associação, que é adepr@adepr.org.br. Bom, amigos, na questão de hoje, as perguntinhas são duas, como sempre, né? Devido ao nosso tempo. E a primeira pergunta é a seguinte: se existe anjos do bem, também existem os do mal? Bom, primeiramente temos que dizer que o mal não existe. O que existe é a ausência de bem. Mas para nós espírita, anjos são espíritos que, digamos de fato, né, de diversas reencarnações, essa seria a questão, que durante várias reencarnações evoluíram até chegar a essa condição, esse estado de perfeição moral e intelectual. Deus, na sua sabedoria, nos criou todos simples e ignorantes, ou seja, por iguais, sem distinção, sem privilégio algum. Já anjos do mal ou espíritos do mal seria o que, meus amigos? Seria espíritos que ainda não chegaram a essa condição e que ainda têm essa propensão em fazer o mal, seja ela pela ignorância, seja ela pelo o fato de querer se vingar-se dos seus desafetos, né, de vidas passadas, seja talvez até mesmo pela simples vontade de querer fazer o mal. Certo, meus amigos? Mas você fala, Robson, é o seguinte, tem aquela questão do anjo caído, ou seja, aquele anjo que Deus criou e que se rebelou, que virou mal, né? ficou contra Deus.
Bom, na verdade, meus amigos, isso não existe. Por quê? Como nós já falamos, se o espírito é em evolução, ele caminhou até chegar a essa perfeição, ele não vai retroagir, não vai retrogradar fazendo o mal, voltando a ser mal, certo? Porque ele já passou por essa fieira do mal e compreende muito bem. Então, somos espíritos em evolução. A evolução faz parte da nossa vida, ela é necessária para a nossa vida. Então, essa história do anjo caído não existe, porque o anjo mau, um dia ele será bom, ele chegará à perfeição. Já o anjo bom não vai deixar de ser bom para ser mal, certo? Diante dessa condição, o que nós podemos dizer? Que um dia todos nós seremos anjos, né? Temos que apenas evoluir para isso, temos que trabalhar, digamos, a nossa perfeição para chegarmos a essa escalada, né? Essa escalada evolutiva, que devemos caminhar para essa escalada evolutiva, certo, meus amigos? Bom, na segunda pergunta de hoje, ela faz o seguinte: os conflitos do lar podem ter origem em vidas passadas? Bom, meus amigos, embora nós sabemos que muitos desses conflitos são originados em vidas anteriores, em reencarnações passadas, mas isso não é necessariamente que isso seja da reencarnação passada. Pode ter gerado um karma que hoje a gente tem que vir, digamos, provar, espiar com aqueles nossos parentes dentro do nosso lar, mas isso não é necessariamente. Por quê? Pode ser fruto da nossa ignorância ainda, né, do nosso orgulho, da nossa imperfeição que muitas vezes praticamos. Por exemplo, Richard Simonetti, escritor espírita, ele fala assim no seu livro Dúvidas e Impertinência: a desculpa de casais espíritas, quando vivem as turras, problemas de relacionamento no lar são decorrentes muito mais da deseducação do presente do que do desentendimento do pretérito. Por quê, meus amigos? O orgulho, o egoísmo, ele ainda fala mais alto dentro de nós. E às vezes aquelas falsas expectativas que nós lançamos no nosso companheiro, na nossa companheira, antes do casamento, isso pode gerar um conflito hoje. Um exemplo muito fácil: por exemplo, a moça conhece o rapaz, se encanta, fala, é com esse homem que eu devo me casar. Mas, porém, ele tem um vício, ele fuma ou ele bebe. E ela pensa com ela, depois que nós casarmos, eu mudo. Ela cria uma falsa expectativa, eu vou mudar ele. E ele, às vezes, conhecendo a moça, se encanta com ela e fala, é mulher da minha vida. Mas ela é espírita ou de outra religião que não pertence à minha. Daí o que ele pensa? Mas quando eu casar, eu trago ela para a minha religião. Certo? E está criando essa falsa expectativa. Ou seja, não consultam um ao outro, perguntando, realmente você quer mudar? Você quer fazer parte da minha vida no futuro dessa forma? Então, lançando essas expectativas sem o conhecimento do seu companheiro e sua companheira, também vai gerar um conflito no lar, essa desarmonia, esse desamor. Para tanto, meus amigos, temos que sempre trabalhar o amor, a paciência, né? E nos resignarmos, que muitas vezes aquele espírito que está ali é para a nossa aprovação, para o nosso adiantamento moral e espiritual. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima. Olá, amigos. Nosso quadro Nosso Lar, nós voltamos a explicar que se trata não da colônia Nosso Lar, mas onde os espíritos vivem, no caso, os desencarnados. Encarnados nós estamos aqui, o nosso lar é a Terra. Então, nós vamos aprender hoje um pouquinho, tentar compreender o que é, como é que é a vida dos espíritos, o que eles fazem, onde é que eles ficam, etc. Então, eu queria, antes de passar para o nosso companheiro Jaime, para os comentários, fazer aqui uma ligeira leitura de algumas questões do Livro dos Espíritos,
no livro, na questão número 84, diz assim: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, e os espíritos responderam: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas. E a 86, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Certamente, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porque um age sobre o outro. Queria que o Jaime explicasse isso aí. Quer dizer, é um mundo à parte, mas não é. Como é que é isso? Como é que se explica? O verdadeiro mundo é o mundo espiritual, ou como o Franciscano Xavier, nosso querido amigo, dizia, o mundo maior. Agora, nós somos duas sociedades interligadas. Os encarnados e desencarnados em constante trocas de informações, de ensinamentos, ou nos ajudando ou, ora, nos perturbando, né? Perturbando. Então, são duas dimensões, né, podíamos dizer assim, uma forma de expressar também, interconectadas. Né? A pergunta 87, ela comprova isso aí. Ó. Veja só que interessante. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Então, nessa pergunta aqui, vamos esquecer um pouquinho as colônias espirituais. Nessa pergunta, nesse contexto que Kardec perguntava para os espíritos, eles responderam o seguinte: os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. E segue a resposta. Aqui nós nos enquadramos o que Jesus traz lá no Evangelho, né? Os vários mundos habitados. Nós já tivemos um período que entendíamos que a Terra era o único mundo habitado. E hoje nós sabemos que há uma infinidade de bilhões de mundos e que Deus não criaria esses mundos sem uma finalidade e um objetivo. Lá, então, existem espíritos, existem irmãos como nós aqui, trabalhando, atuando, participando e colaborando na obra de Deus, né? Então é um plano, uma dimensão diferente de atuação, mas eles, ao mesmo tempo que estão lá, são invisíveis aos nossos olhos físicos e tudo, mas estão também aqui. Podem estar aqui. Alguns estão conosco, sempre, em toda parte. Né? A grande diferença é que os espíritos superiores e os puros, eles podem vir de lá para cá, né? Apesar de que tem que passar por um processo que é difícil também, né? De entrar no nosso plano Terra, mas os daqui, ou aqueles que não têm condições, não podem ir a mundos acima do seu aprendizado, da sua evolução ou do seu conhecimento. Né? Verdade. Essa seguinte aqui também é muito interessante. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Os espíritos assim, o espírito, se quiser, diz uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Eu queria que você explicasse, isso é muito interessante. Como é que é isso aí? Então o espírito não tem uma forma igual ao do corpo físico? Como é que é isso aí? Tem ou não tem? Segundo o nosso Kardec, pela resposta que obteve, o espírito ele pode ter formas, né, de luz, de um clarão, de uma centelha, enfim. Nós estamos falando de espírito. Mas quando incluirmos o perispírito, por exemplo, aí já o espírito tem condições de se apresentar como ele é, com a sua aparência normal, porque o perispírito ele tem plasticidade e permite que o espírito se apresente para que seja identificado. Perispírito que é o corpo intermediário, o corpo energético intermediário entre o espírito e o corpo físico. Né? Aí temos aqui também essa pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. Então essa aqui é tranquila, é autoexplicativa. Né? Aí a seguinte, a 90. Gostaríamos também de comentar rapidamente. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou ele é transportado de um lugar para outro? Ele disse que é uma coisa e outra. Às vezes pode acontecer uma coisa e às vezes outra. Né? Às vezes ele tem consciência de que está se transportando. E outras vezes não, ele pensou de ir e já está lá. Tem a velocidade do pensamento, acompanha instantaneamente. Né? Exatamente. E aqui a pergunta 91, Jaime, que é a nossa última, que a gente tem para comentar hoje. A matéria opõe obstáculos aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo, o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo, eles são igualmente acessíveis. Funciona assim?
Também está dependendo do grau Relativo, evolutivo. né? É relativo porque o espírito que está habilitado consegue. Agora nós, ainda que somos falhos e deficientes, temos que passar pela porta, né? Coisa que qualquer espírito Isso é muito normal. interessante, porque tem alguns romances espíritas, inclusive, que narram. O próprio André Luiz fala que certo espírito teve que abrir porta, passar. Ele não entra, assim, não atravessa a parede, porque o perispírito dele, esse corpo espiritual, grosseiro, né? é muito denso. Até da chuva, né? Ele chega a querer fugir da chuva porque ele está vinculado, enquadrado à situação terra-terra. Não consegue volitar também, tem que andar, né? Precisa de meio de transporte, de ônibus, etc. Exatamente. Gente, é bastante interessante o nosso tema, mas o tempo está esgotado, então nós agradecemos a atenção de vocês, o carinho de vocês e solicitamos, convidamos até o nosso próximo encontro. Grande abraço, felicidades, muita paz a todos.